amiguinhos, e sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday especial de Halloween. O especial de Halloween, para quem ainda não sabe, onde nós estamos a falar de casos que foram investigados pelo Ed e pela Lorraine Warren, que são investigadores paranormais muito conhecidos nos Estados Unidos e por todo o mundo, eu acho agora, e que inspiraram os filmes da Conjuring, o 1 e o 2, pelo menos foram inspirados nos casos deles, e que também inspiraram um terceiro filme que irá sair para o ano, mas que eu vou já falar daqui a pouquinho. Antes de mais, se vocês não viram os outros episódios do especial Halloween, há uma lista de reprodução feita para esse propósito e eu já fiz 2 casos dos Warren, já fiz um vídeo sobre como fazerem sangue falso e ainda devo lançar um tutorial de maquilhagem e a seguir este vídeo mais outro vídeo que vai sair no dia 30 ou 31 sobre o caso final, que é o caso que eu estou mais entusiasmada porque é o caso que me mete mais medo. Mas enquanto eu me preparo psicologicamente para pesquisar sobre esse caso que realmente me assusta muito, vocês podem subscrever aqui o canal, subscrever o da Bunny Boudoir no Facebook e subscrever o da Bunny Boudoir no Instagram. E eu também tenho uma página de comidas que é French Fries and Candy Floss. Ela está um pouquinho parada, mas eu espero brevemente poder atualizar, porque eu sinceramente não tenho feito comidas, nem tenho ido assim jantar a sítios incríveis, portanto, então não tenho conteúdo, não é? Mas se vocês puderem subscrever ajuda sempre muito, porque eu perco muito tempo com estes vídeos e então é muito importante se eu puder contar com o vosso apoio. E agora falando do caso de hoje, como eu vos disse, para o ano, no verão de 2021, se tudo correr bem, vai sair um novo filme do universo Conjuring, é o Conjuring 3, aliás, e ele é mesmo sobre o Ed e a Lorraine Warren, é mais um desses, porque há o 1, o 2 e vai sair o 3. E o filme chama-se The Devil Made Me Do It, e é um caso que é o caso que eu trouxe para o vídeo de hoje. Já tinha dito que ia trazer o caso do terceiro filme da Conjuring, que vai sair para o ano, e é um caso muito louco, gente, muito louco. Preparem-se porque este é bizarro, mas é bizarro por muitos motivos. Eu acho que todos eles estão a ser muito bizarros e este não fica atrás. Esse é o caso de hoje. E se vocês querem saber então o que é este caso do diabo obrigou-me a matar, assistam ao vídeo. Em Brookfield, no Connecticut, um homem mata outro numa aparente altercação. No entanto, um simples caso de assassinato esconde uma história assustadora que nos fala do mal e de que forma ele se pode apoderar da nossa vontade. Esta é a história de Arne Cheyenne Johnson e do caso O Diabo Obrigou-me a Matar. E como eu vos disse antes, o caso desta semana, à semelhança do caso da semana passada, para quem viu o vídeo, também se passa no Connecticut. E se vocês estão espantados, pelo que eu tive a perceber das pesquisas que tenho feito, o Connecticut, pelos vistos, é um dos estados mais assombrados dos Estados Unidos, onde acontecem coisas muito bizarras. E eu não sabia disto, nunca associei a Connecticut a essas coisas, mas pelos vistos, eles têm coisas bem estranhas e pelo que eu percebi das pesquisas que estive a fazer, que às vezes aparecem links e coisas que não têm nada a ver com o caso, há outros casos, há muitos casos de assombrações e coisas assim que aconteceram no Connecticut, por isso, weird. Este caso também se passa no Connecticut, mais precisamente na cidade de Brookfield, quando um homem chamado Arne Cheyenne Johnson e a sua noiva, a Debbie Glatzel, decidem trocar o alvoroço de uma grande cidade por uma vida mais pacata no campo. E para isso, eles decidem alugar uma casa. Esta mudança de casa fez com que o casal gastasse uma grande parte do seu orçamento, porque eles tiveram que pagar 2 meses de avanço da renda. Mas eles não se importaram muito com isso, porque eles estavam muito entusiasmados com esta mudança. Eles idealizavam mesmo aquela vida perfeita do campo, com piqueniques, com se eles tivessem filhos, os filhos andarem a correr ao ar livre, tudo bom que o campo tem para oferecer. Eu percebo perfeitamente
Eu sou uma fã do campo, não é? Sou uma campónia, podem chamar-me assim se quiserem, e portanto eu percebo perfeitamente. Então eles estavam muito, muito entusiasmados com esta mudança. O Arne, ele trabalhava, eu não sei se diz Arne ou Arnie, eu vi um documentário em que eles chamavam-lhe Arnie, e se calhar é Arnie, mas o nome diz Arne, I don't know. Eles só não vão ver este vídeo, portanto ninguém quer saber, não é? O Arne, ele trabalhava como numa empresa que tinha a ver com árvores, faziam tipo operações árvores, eu não sei o que é isso, gente. Eu não sou um pouco leiga nessas coisas, então eu acho que tem a ver com isso, mas era o que dizia lá. E a Debbie, ela trabalhava como tosquiadora de cães. No dia em que o Arne e a Debbie se vão mudar para a casa, eles levam com eles David, de 11 anos, que era irmão da Debbie, para os ajudar nas mudanças. O David, ele era descrito como sendo uma criança muito gentil, muito simpático, muito prestável, e ele estava sempre pronto a ajudar, portanto não era incomum que eles tivessem convidado o David para os ajudar, porque ele gostava de ajudar os adultos, ele gostava mesmo muito de ajudar. Quando chegam à casa, descobrem que o antigo inquilino tinha deixado a sua cama no quarto principal. O casal pretendia montar o seu quarto com as mobílias que tinham e, nessa altura, David decide contactar o senhorio da casa, um homem chamado Alan Bono, para lhe pedir que tirasse a cama de lá. David estava a limpar o quarto principal quando, de repente, viu um homem velho que o empurrou. A criança saiu de casa a correr e recusou-se a voltar a entrar o resto do dia, dizendo que tinha visto alguém lá dentro. Nesta altura, a Debbie, ela achou que o David estava com preguiça de fazer as limpezas e que preferia ficar lá fora a brincar, e por isso é que estava a inventar uma história. Então ela deixou-o ficar lá fora enquanto ela e o Arne continuavam a fazer as limpezas e as mudanças. Nessa noite, o casal Debbie e Arne, juntamente com o David, voltaram para a casa dos pais da Debbie, que era onde eles estavam hospedados até se mudarem por completo para a nova casa. Mas algo de errado se passa com David. O rapaz continua assustado e diz continuar a ver o homem velho que viu na casa da irmã. Não só ver, David conseguia ouvir o homem e, segundo a criança, o homem dizia-lhe que se o casal se mudasse para a casa, ele iria fazer-lhes mal. David disse ainda que conseguia ver o homem na casa nova, naquele preciso momento, a vaguear no escuro. A criança via também um animal assustado, que arranhava as portas com medo do homem velho. Debbie continuava a não acreditar no irmão e, em tom de brincadeira, disse o seguinte: "Velhote, se não queres que nos mudemos para a nova casa, dá-nos um sinal." Durante alguns segundos, todos permaneceram em silêncio. Nada aconteceu. Debbie estava prestes a levantar-se, quando, de repente, a mesa começou a tremer. E foi nesse momento que Debbie e Arne perceberam que talvez houvesse algo de errado com a sua casa de sonho. Talvez David tivesse mesmo visto um homem velho na casa e talvez até eles não fossem bem-vindos no seu novo lar. No entanto, o casal já tinha pago 2 meses de renda e Arne tinha convidado a sua mãe para viver com eles. Parecia-lhes demasiado tarde para voltarem atrás, e essa decisão iria mudar o rumo das suas vidas para todo o sempre. Na manhã seguinte, o Arne e a Debbie voltaram à casa nova, à casa para onde eles iam mudar, e, estranhamente, tal e qual como o David tinha dito, as portas da casa estavam arranhadas por um animal. Lembram-se de eu ter dito que o David, na noite anterior, disse que viu um animal assustado a arranhar as portas da casa com medo do homem velho.
E quando eles chegaram lá, nesse dia, na manhã seguinte, as portas estavam mesmo arranhadas. E então, quando eles veem isto, o casal, eles decidem que se calhar é melhor eles irem embora daquela casa, porque se calhar a casa está mesmo assombrada. E no caso do Arne e da Debbie, eles podiam ir embora mais facilmente que os outros casos que eu falei, porque eles não compraram a casa, eles só alugaram. E sim, eram 2 meses de renda e foi caro, mas naquela altura eles ficaram tão assustados com aquilo que eles pensaram, não, se calhar a casa está assombrada, se calhar vamos embora, e eles estavam prontos para isso. Só que, no momento em que eles estavam prestes a sair da casa, chegou a mãe do Arne. E quando ela viu o casal a pegar nas coisas para se ir embora, ela perguntou o que é que eles estavam a fazer, porque é que eles estavam a ir embora. E eles explicaram o porquê, que eles achavam que a casa estava assombrada e que eles não queriam mais viver ali. Mas a mãe do Arne, ela disse que não, que ela tinha que viver ali, porque ela tinha deixado o apartamento dela, ela já tinha vendido, já tinha feito outras coisas todas para poder ir viver para ali, e então ela ia viver para ali, mesmo que eles não fossem. E então o que aconteceu foi que a mãe do Arne mudou-se para lá e o Arne e a Debbie ficaram na dúvida e continuavam a dormir na casa dos pais da Debbie. Enquanto isso, na casa dos Glatzel, David grita em pânico, dizendo: "Ele vem-me buscar, ele vem-me buscar." David afirma que o homem velho está zangado com ele por ele ter contado ao casal sobre a sua existência. E que à noite se transforma num monstro que anda pelas árvores e que estava a vir para o apanhar. Numa ocasião, o David, eles tinham ido sair e ele recusou-se mesmo a entrar na casa dele, na casa dos pais dele, porque ele dizia que o homem velho estava lá dentro e então ele não queria entrar em casa. A criança começou a sofrer terrores noturnos frequentes e acordava muitas vezes a gritar. David acreditava que o homem velho estava com ele sempre, em todos os momentos, como uma sombra que pairava sobre o seu ombro. A família do David, por seu lado, eles acreditavam que o David estava doente e que precisava de apoio psicológico, que ele estava com algum problema psicológico. E eles, como família, eles tentaram manter-se unidos e fazer tudo por ele, tentar dar-lhe o apoio todo que ele precisava. Estamos a falar que o David tinha 11 anos, não se esqueçam disso. Então, uma noite, David voltou a acordar aos gritos, mas quando a família foi acudi-lo, assistiram em choque enquanto o jovem era atirado de um lado para o outro do quarto e era esbofeteado por uma mão invisível. E enquanto tudo isto acontecia, David gritava: "Ele vai roubar a minha alma." Depois deste incidente, a Judy, que era a mãe do David, e a Debbie, elas foram procurar a ajuda de um padre católico, porque elas assistiram a algo bastante bizarro. Depois de contarem sobre o comportamento de David, o padre informou a família que havia uma chance de David estar a sofrer do pior mal contemplado pela Igreja, uma possessão demoníaca. Se viesse a provar que de facto o David estava possuído por um demónio, o padre disse que havia a necessidade de fazer um exorcismo, mas para tal era preciso as provas para a Igreja Católica, as tais provas que eu vos falei no último vídeo, se vocês viram. A Igreja pede provas concretas de que realmente a casa ou a pessoa estão possuídos, porque pode ser muitas coisas, pode ser uma doença mental, pode ser uma mentira, então eles não querem fazer o exorcismo a uma pessoa que está a sofrer de um distúrbio mental, entendem? Porque pode ser muito perigoso. Portanto, eles querem mesmo ter a certeza de que existe qualquer coisa de errado, que é algo demoníaco. Enquanto a família esperava para ver o que é que iam fazer, o padre disse-lhes para eles rezarem muito, para acenderem velas e para usarem água benta no David. No entanto, estes rituais pareciam piorar o estado da criança, que se contorcia e gritava a cada oração proferida. Um dia, o padre decide benzer a casa da família Glatzel para tentar limpar a habitação de espíritos malignos. Depois da limpeza, a família sente-se melhor, mais aliviada,
mais protegida, mas o padre avisa que a limpeza poderia não durar muito e que a situação tendia a piorar. Então, ele sugere contactar 2 especialistas em assombrações e possessões demoníacas. E é aí que Ed e Lorraine Warren são chamados para investigar o caso da família Glatzel. No dia em que os Warren visitam a casa pela primeira vez, ainda antes de chegarem à porta de entrada, Ed tropeça nas escadas e cai. O padre que estava com eles riu e fez uma piada, e ao subir as escadas caiu também. Lorraine afirma que sentiu naquele momento que algo de muito errado estava naquela casa e que, o que quer que fosse, não os queria lá. Dentro da casa, David falou-lhes das quedas nas escadas, dizendo que o homem velho lhe tinha contado acerca disso. Na verdade, no primeiro contacto que os Warren tiveram com o David, eles percebiam que o David era dotado de umas certas capacidades mediúnicas. Ele conseguia ver coisas e saber coisas que não era possível ele saber, como por exemplo, do animal ter arranhado as portas da casa da irmã, do Ed e do padre terem caído nas escadas quando ele não tinha visto. Ele sabia coisas que não era suposto ele saber. E eles perceberam que ele tinha esta capacidade por causa do demónio. Era o demónio que lhe estava a dar essas capacidades. Na visita dos Warren à família Glatzel, Ed desafiou o demónio a mostrar os seus poderes para que todos pudessem ver. Ao início, a criatura não se manifestou. E Ed disse que então era sinal que ele não tinha poderes. Aí, as mesas e armários da casa começaram a tremer e os Warren ficaram convencidos que, de facto, David estava possuído. E neste momento, quando as coisas começaram a tremer outra vez na casa, a família Glatzel percebeu que, de facto, algo de muito errado estava a passar com o filho, com o David, e eles queriam se mudar. Eles queriam mudar-se para outra cidade, para outra casa, para outro estado. Eles queriam mudar dali. Mas os Warren falaram com eles e disseram que não valia a pena eles se mudarem, porque o que estava com o David ia com ele, porque não era o caso da casa estar possuída, mas sim uma pessoa. Diferente do caso que nós vimos na outra semana. Embora depois a possessão estivesse a passar para as pessoas, mas no caso era a casa e houve um exorcismo feito à casa. Neste caso era uma pessoa que estava possuída. Os Warren voltam então a mencionar o exorcismo, mas um exorcismo formal levaria meses a ser aprovado pela Igreja e Ed e Lorraine temiam que o pequeno David não aguentasse tanto tempo. Então, o casal de investigadores sugere um exorcismo mais pequeno, feito por um padre local, que levaria apenas semanas a ser aprovado. E é assim, gente, eu não fui aprofundar porque eu tenho um bocado de medo destas coisas, mas pelos vistos existem 2 tipos de exorcismos. Um que é mesmo grande, que é tipo ultra sumo dos exorcismos, que tem tudo incluído, água benta, padres, whatever, está tudo incluído, é o maior, é o pack maior, pelo que eu percebi ao ler desta história. E esse demora muitos meses a ser aprovado, tem que vir um padre do Vaticano e, portanto, é muito grande esse exorcismo. Então, eu sei que pode parecer que eu estou a gozar, mas quando eu fui pesquisar para este caso, era exatamente esse o termo que tinha, um exorcismo pequeno e um exorcismo grande. O grande tinha que se esperar muitos meses e o pequeno era mais fácil, era mais local, era menos, é um pack mais pequenino, mais fácil, mais barato. Será que se paga os exorcismos? Vocês sabem se as pessoas pagam um exorcismo? Nunca me questionei acerca disso, espero nunca ter que saber. Eles tinham 2 opções. Eles iam para o exorcismo pequeno, porque também é eficaz, inclui menos coisas, mas também é eficaz. E o miúdo não ia aguentar, então, exorcismo pequeno. Perceberam? Eu não sabia que existia, por isso eu estou a partilhar com vocês porque eu parto do pressuposto que vocês também não sabiam. E se vocês sabiam? Eu não sabia. Ok. No entanto, Ed e Lorraine fazem uma advertência arrepiante para a família Glatzel. Eles deveriam trancar as portas dos quartos durante a noite, pois nem sempre
era David no corpo da criança, e eles temiam que o demónio os tentasse magoar enquanto dormiam. Passaram-se alguns dias e David estava normal, sem nenhum sinal de possessão, mas, uma noite, o demónio voltou a atacar. David tinha convulsões violentas, falava com vozes que não eram a dele, e quando voltava a si, pedia ajuda, pedia para que o ajudassem a parar a dor que estava a sentir. E é então que Arne, desesperado, desafia o demónio. Diz-lhe que se quer magoar alguém, que o deve magoar a ele. E este desafio, proferido numa hora de desespero, viria a provar-se fatal. Depois dessa noite, David parece recuperar. E alguns dias depois, Arne entra no seu carro, liga a ignição e o carro começa a fazer barulhos de aceleração, sem Arne fazer nada. O homem, confuso, tira a chave da ignição e o carro continua ligado, com o motor constantemente a acelerar. Arne tenta sair do carro, mas as portas estão trancadas e por mais que tente, não as consegue abrir. Nessa altura, Arne olha em frente e vê uma enorme figura negra parada na frente do seu carro. Arne descreve esta figura como sendo igual ao diabo. Depois deste incidente do carro, o Arne e a Debbie vão falar então com um padre que é exorcista. Este padre diz ao Arne que ele cometeu um erro enorme ao desafiar o demónio e que agora a entidade demoníaca podia mesmo ter-se voltado para ele. O exorcista deu um crucifixo ao Arne para ele usar ao pescoço e prometeu que ia fazer de tudo para que o exorcismo pudesse ser feito o mais rápido possível. Quando o casal chegou a casa, David apontou para o crucifixo e disse numa voz diferente: "Eu sei quem te deu isso e não te vai servir de nada." Nessa altura, o crucifixo foi arrancado do pescoço de Arne e atirado para o outro lado da sala. David começou a ter convulsões e disse a Arne que o demónio vivia num poço que ficava nas traseiras da sua nova casa. E nesta altura o Arne ele ficou muito alarmado porque a mãe dele, se vocês se lembram, estava a viver na casa e então ele e a Debbie decidiram ir até lá. Quando eles chegaram lá, a casa estava vazia. A mãe dele tinha-se ido embora e na altura ele pensou que provavelmente foi porque ela também experienciou qualquer coisa paranormal. No entanto, eu não encontrei mais nada sobre isto. Então aquilo que eu encontrei ficou aqui a história da mãe. Eu não sei se ela viu alguma coisa e foi-se embora, ou se ela ficou chateada e foi-se embora. Eu não sei. Foi só isto que eu encontrei, gente. Peço desculpa. Arne foi até às traseiras da casa e, tal como David tinha dito, lá estava o poço, escondido no meio da vegetação. Quando Arne se aproximou do poço, parou petrificado. Ali, no meio das árvores, estava a figura negra que tinha visto anteriormente. A criatura estava parada a observar Arne. Segundo ele, no lugar dos olhos tinha 2 buracos completamente negros. E Arne ficou hipnotizado a olhar para eles. E era como se algo tivesse tomado conta do seu corpo e da sua vontade. Nesse momento, Arne perdeu a consciência. E quando voltou a si, estava já dentro da casa, com Debbie a chorar assustada num canto à sua frente. E, segundo a Debbie, o Arne tinha tentado atacar e ela só se conseguiu defender dele porque tinha o crucifixo que o padre tinha dado na mão.
O Arne, por seu lado, ele não se lembrava do momento entre estar no poço e ter estado na casa em frente à Debbie. Ele apagou completamente, perdeu a consciência. Mas o demónio ainda não tinha terminado de atormentar David. E uma noite, David atacou Arne com uma faca. Arne conseguiu defender-se e quando David voltou a si, contou que o demónio original tinha invocado mais demónios para o possuir. 5 semanas depois dos incidentes terem começado, foi executado o exorcismo em David. David reagiu de forma extremamente violenta ao exorcismo, contorcendo-se, gritando e demonstrava uma força sobrenatural para uma criança de apenas 11 anos. E no total foram executados 3 exorcismos ao David, um para cada demónio que estava dentro da criança. Eles terminavam de expulsar um demónio e começavam outro exorcismo de novo para expulsar o outro demónio e assim sucessivamente. No final, apesar de exausto, David estava finalmente livre dos demónios. Mas este não é o final desta história. De certa forma, os demónios de David não desapareceram com o exorcismo. Eles apenas mudaram de hospedeiro. E agora vamos falar do relacionamento de 2 outras pessoas desta história, o de Arne Johnson e do seu senhorio Alan Bono. O Alan Bono era o senhorio da casa que o Arne estava a alugar com a Debbie, a tal casa que tinha o poço e que estava supostamente assombrada por um demónio. Mas o Arne e o Alan começaram a dar-se muito bem. Eles até se tornaram amigos e eram amigos muito próximos. O Alan, ele era dono de um canil e ele trabalhava com a Debbie, com a noiva do Arne. E muitas vezes os 2 homens, eles gostavam de passar tempo no canil. Eles encontravam-se lá, conviviam lá. E sabe-se até que o Arne muitas vezes ligava para o trabalho a dizer que estava doente para ir conviver com o Alan no canil. Não sei porque é que eles conviviam no canil também, gente, ok? Não façam perguntas complicadas. É isso, aceitem, é isso. Eles conviviam no canil, porque era um sítio que eles gostavam de conviver, porque eles gostavam de cães, porque várias coisas que eu não vos sei explicar. Mas eles conviviam no canil. E muitas vezes o Arne ligava para o trabalho a dizer que estava doente e as pessoas viam-no lá a conviver com o Alan no canil. Isto é o que importa saber para esta história. O dia 16 de fevereiro de 1981 foi um desses dias. Arne ligou para o trabalho, dizendo que estava doente. E foi para o canil, onde estava Debbie e Alan. Com eles, nesse dia, estavam também a irmã de Arne, Wanda, e uma prima de Debbie com apenas 9 anos, chamada Mary. À hora do almoço, o Alan foi buscar almoço para todos, para eles comerem lá, e segundo as pessoas que estavam presentes nesse dia, o Alan bebeu bastante nesse almoço e ficou um pouco embriagado. Ao fim da tarde, Alan ficou cada vez mais agitado e agressivo, e Debbie tentou tirar Wanda e Mary da sala, mas Alan agarrou-se a Mary e não a queria deixar ir. Arne ordenou a Alan que largasse a pequena Mary, e Alan assim o fez. Mas havia algo de estranho acerca de Arne nesse momento. Wanda contou mais tarde que Arne estava irreconhecível, que tinha raiva no olhar e que rosnava como um animal. Então, de repente, Arne tirou um canivete do bolso e esfaqueou Alan Bono diversas vezes. O ataque foi fatal e Alan faleceu algumas horas depois. E segundo a investigação feita, o homem sofreu várias feridas que foram fatais. Várias dessas facadas foram fatais, nomeadamente 4 facadas. Algumas delas foram no peito e uma delas rasgou o Alan desde o estômago até o coração. E isto foi com um canivete, gente, portanto foi violento, porque um canivete não é uma arma muito cortante, por assim dizer. Portanto, podem imaginar que foi algo feito com muita força e muita raiva.
E por incrível que pareça, este horrendo assassinato foi o primeiro assassinato a acontecer na cidade de Brookfield. Nunca tinha acontecido lá um assassinato. Vocês conseguem imaginar, tipo, o primeiro assassinato da vossa cidade? E é este assassinato, e é este caso. Não, é muito azar, gente, azar é muito azar. Mas sim, foi o primeiro assassinato na história de Brookfield. Arne Johnson foi preso. E foi aí que começou um dos mais bizarros julgamentos da história. Isto porque a defesa de Arne alegou em tribunal que Arne Johnson estava possuído por um demónio quando assassinou Alan Bono e, como tal, não estaria no controle das suas ações. O advogado de defesa do Arne, um homem chamado Martin Minella, ele queria mesmo que os padres que participaram no exorcismo do David estivessem presentes no julgamento para poderem testemunhar em defesa do Arne. No entanto, segundo as declarações da Igreja, a Igreja disse que nunca nenhum padre participou neste julgamento. Não se tem a certeza absoluta acerca disso, mas a Igreja diz que não, que nunca nenhum padre participou neste julgamento. Como vocês sabem, o exorcismo é um ritual muito delicado para a Igreja Católica. As pessoas não gostam de falar disso, não gostam de dar pormenores sobre isso. Ainda por cima, associar um exorcismo a um assassinato é muito mau para a Igreja. Como eu vos disse, eles têm que ter a certeza absoluta que há uma possessão demoníaca, eles não querem estar envolvidos em casos que envolvam mortes e essas coisas. Portanto, eu acredito que eles não tenham mesmo testemunhado. Os Warren foram testemunhas assíduas neste caso, eles testemunharam muitas vezes, eles falaram das experiências deles, da carreira deles e também falaram mais particularmente da experiência que tiveram com o David, com o cunhado do Warren. E falaram sobre ele estar possuído por um demónio e supostamente, segundo o que os Warren disseram em tribunal, o demónio saiu do David e entrou no Arne, e esse mesmo demónio teria feito o Arne matar o Alan Bono. Apesar dos esforços da equipa de defesa, o juiz Robert Callahan rejeitou por completo estes argumentos, dizendo que não os poderia considerar válidos no tribunal por serem irrealistas e não científicos e, como tal, impossíveis de provar. Assim, no dia 24 de novembro de 1981, Arne Cheyenne Johnson foi considerado culpado e condenado a uma pena entre 10 a 20 anos de prisão. No entanto, Arne acabaria por só cumprir 5 anos dessa pena, sendo libertado ao fim desse tempo. Obviamente que um caso desta natureza se tornou muito polémico e as opiniões das pessoas dividem-se até os dias de hoje. Por um lado, as pessoas acham estranho e improvável um homem que era muito calmo, sem quaisquer antecedentes criminais, sem qualquer historial de violência, ter assassinado de uma forma tão agressiva e tão violenta uma pessoa com quem ele estava muito bem, com quem ele tinha uma amizade muito forte, sem qualquer motivo aparente, porque eles nunca descobriram o motivo que levou o Arne a fazer aquilo. Não havia nada, ele simplesmente passou-se, entendem? Naquele momento, porque foi aquela altercação dele agarrar a Mary, mas pelo que disseram, quando ele pediu ao Alan para ele largar a Mary, ele largou-a. Portanto, não se sabe ao certo porque é que ele o matou. Por outro lado, as pessoas acham que esta história da possessão demoníaca não passa de um embuste para tentar livrar o Arne de uma condenação. Aliás, um irmão mais velho do David, que também é irmão da Debbie, ele veio a público falar e dizer que a família inventou toda a história do David até para poderem ganhar dinheiro com isso e aproveitarem-se de uma doença mental que o irmão tinha, que o irmão mais novo tinha. E como veem, este é o primeiro caso dos que eu trouxe aqui que uma pessoa da própria família diz que acha que foi tudo inventado. Nos outros casos isso não aconteceu, mas neste caso aconteceu. No entanto, qualquer que seja a nossa opinião, este caso deixa-nos a pensar: será realmente possível que uma entidade demoníaca se tenha apoderado do corpo do pequeno David, dando-lhe poderes que o faziam adivinhar coisas que eram impossíveis de saber, fazendo-o falar com vozes que não eram a sua? E será que o homem velho que David via tomou conta de Arne no final, levando-o a cometer
o mais terrível dos crimes. E esta é a história do caso O Diabo Obrigou-me a Fazê-lo, O Diabo Obrigou-me a Matar. Opiniões, precisam-se, por favor. Eu não sei muito bem o que pensar acerca desta história. Esta, sou-vos sincera, esta divide-me um pouco. Porque, não sei, gente, acho estranho. Eu acho que é muito provável eles inventarem uma história destas para tentar salvar alguém de um assassinato. Ao mesmo tempo, eu não sei porque é que eles só apanham entre 10 a 20 anos de prisão, porque nos Estados Unidos as penas até costumam ser pesadas e depois só cumpriu 5. Ele matou uma pessoa, sabem? O que eu li em alguns artigos que eu pesquisei foi que o juiz não podia aceitar o motivo que eles estavam a dar, entende? Da possessão demoníaca. Então ele escreveu nos papéis que a defesa disse que foi em legítima defesa. Então acho que talvez tenha sido por isso, mas é bizarro. Não sei o que pensar, mas a verdade é que antes do Warren ter morto alguém, houve outro caso. Percebe? Isto são 2 casos, não só. É o caso de um homem que matou outro e o caso de uma criança que estava possuída. São os 2 casos mentira, foi tudo inventado para ajudar o Warren. Mais uma vez, é um caso com muita gente envolvida. Não sei o que pensar, gente. É possível um demónio possuir uma pessoa e levá-la a matar outra? Há serial killers que afirmam que foram possuídos por um demónio. Existe o Son of Sam, muito conhecido, que diz que um cão falou com ele e o cão era um demónio e que o fez matar pessoas. Agora, se isso se traduz como uma realidade, ou é uma invenção, ou é um problema mental da pessoa, pois não vos sei dizer. Mas eu acho este caso interessante. É o caso que eles vão trazer para o filme do Conjuring 3. Não sei exatamente como é que eles vão abordar este caso. Faz-me muito lembrar o caso que aparece no filme O Exorcismo de Emily Rose. Para quem nunca viu esse filme, é um filme excelente. E o caso, ele é feito... Ele começa tipo no tribunal e tem a ver com um exorcismo que correu mal e uma pessoa morreu. E eles estão a tentar provar que existem possessões demoníacas e que por isso o padre não matou e que não foi negligência, não matou aquela pessoa e que foi de facto uma possessão que a matou. E, portanto, este caso faz-me muito lembrar esse filme, tem muitas semelhanças. Eu acho que esse filme do Exorcismo da Emily Rose também é baseado numa história verídica. E a verdade é que, pelo que eu li em tribunal, já se tentou usar argumentos como Deus existe e essas coisas, mas são sempre argumentos, como vocês devem imaginar, extremamente difíceis de serem considerados credíveis, pelo simples facto de que nós não vemos Deus se Deus existe, nós não vemos demónios se os demónios existem, ou pelo menos a maior parte das pessoas não veem. Portanto, não são coisas palpáveis que se possa, tipo, chegar a tribunal e dizer foi um demónio. Não dá, entendem, gente? Eu entendo isto porque, apesar de vocês sabem que eu não sou cética, eu acredito em muitas coisas, mas eu percebo também o lado do juiz, não é? Porque pode, então qualquer pessoa chegava lá e dizia eu matei, mas foi um demónio, tá? Portanto, estou livre porque foi um demónio, ok? Portanto, gente, é complicado e eu quero saber a vossa opinião. Deixem a opinião. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Para a semana é o último! E espero que vocês tenham gostado desta série. O da semana que vem é o caso que mais me assusta destes todos. Eu depois vou-vos explicar direitinho porquê e porque é que esse caso mexe tanto comigo. É talvez a história que mexe mais comigo de todas as histórias que existem de assombrações. É a história que me custa mais pensar e eu já sinto uma certa ansiedade de pensar que vou ter que pesquisar a fundo essa história, apesar de eu saber essa história, mas vou ter que estar a ler sobre isso, deixa-me muito, muito mal já. Mas é vida de youtuber, portanto deixem o vosso apoio, a youtuber vai precisar de apoio a seguir a isto, vai precisar de comprar muitos chocolates para se consolar e para se sentir feliz. Mas sim, vemos no próximo vídeo, um beijinho, tchau!